Povo de Deus, bom dia. Aqui é o Reverendo Gelson. Eu quero nesta manhã trazer a palavra do dia que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4 e o versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao ser tentado, para ser tentado pelo diabo. E esta palavra tem como tema resistir o diabo. Resistindo o diabo. Palavra de Deus que nós lemos agora no capítulo 4 do livro de Mateus. Versículo 1, a palavra nos diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus, se nós lermos alguns versículos anteriores, nós vamos entender que o Senhor foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo logo após ser batizado por João no Rio Jordão. E logo após o Espírito Santo descer sobre ele em formato de uma pomba. Após este episódio, Jesus foi tomado pelo Espírito, levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. E a palavra continua no versículo 2, que tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, aí ele teve fome. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou. E então, ao final desses dias, ele teve fome. E o versículo 3 continua dizendo: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. O papel do diabo, o papel do nosso inimigo maior, que é Satanás, no meio deste mundo, o papel dele é roubar, matar e destruir. Mas ele também vem para tentar contra as nossas vidas. Porque o inimigo, ele sabe qual a fraqueza que ainda existe em nosso coração. E é essa fraqueza a qual ele vai expor e colocar sobre nós, para que a gente venha a pecar, para que nós venhamos cair em tentação. O diabo, ele é astuto, meu irmão e minha irmã. Ele sabe muito bem como nos tentar. Como nos tentar para que nós sairmos da presença de Deus. E é normal
a tentação. É normal nós sermos tentados. Porque, se você prestou atenção, Jesus, logo após ele ser batizado, ele foi tentado. Mas olha bem, Jesus, nas 3 tentativas, nas 3 investidas do inimigo, ele resistiu. No versículo 5, a palavra de Deus continua dizendo que então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse a Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem e a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Você veja bem, o inimigo ele pode nos tentar até mesmo usando a palavra, porque ele conhece. Ele disse: está escrito na tua palavra, que se tu se jogar daqui, tu vai dar ordem aos teus anjos e eles não vão deixar com que você se machuque. E Jesus, mais uma vez, ele responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E continuando novamente, o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. É forte, né, meu irmão? Minha irmã. O Senhor Jesus aqui ele nos dá o exemplo de como nós se portar diante de uma tentação, diante das investidas do nosso inimigo maior, diante das ciladas do inimigo. Nós temos que estar prontos, com o nosso coração cheio da presença, cheio do Espírito Santo, para que nós venhamos ter sabedoria e entendimento para vencer as tentações. Você ser tentado, não há nada de errado. O errado é quando nós cairmos na tentação. O errado é nós cedermos às tentações. O errado é nós nos deixar se levar pelo engodo de Satanás e cairmos nos lábios venenosos dele. Quando ele nos mostra o que ele pode nos dar, tenta nos encher os olhos. E aí, quando entra para os nossos corações, a queda é iminente. Porque a Bíblia mesmo diz que o nosso coração ele é enganoso. E também nos diz que a nossa carne ela é fraca. Por isso devemos sempre estar vigilantes. Fazermos exatamente como manda a palavra. E termos a atitude que José teve. Você lembra de José? José, ele foi levado à casa de Potifar, ele cuidava das finanças de Potifar. E José, ele era um moço formoso, bonito, e a esposa de Potifar se lançou contra ele, lhe desejando, querendo com que ele caísse
nos braços dela, que ele se deitasse com ela. Mas José era um homem temente a Deus, íntegro e reto. E o que José fez? José não deixou aquela tentação tomar conta dele. E fugiu dela. Ao contrário de Davi. Davi, quando está na sacada de sua casa, ele olha pela janela e vê a esposa do seu general se banhando. E no momento que ele olha para aquela mulher bela, ele cobiça ela e imediatamente o seu coração é tomado pelaquela cobiça. E Davi cai naquela tentação. Nós temos que estar sempre vigilante. Sempre vigilantes para não cairmos em tentações. Não é fácil. E quando eu falo tentações, não é só carnal, irmãos. Não quero que vocês levem para esse lado da tentação carnal. Não, é tudo que é errado. É tudo que é errado. É inveja. É raiva. É fofoca. Tudo envolve todas as situações. Todas as situações se envolvem nessa palavra tentação. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos resistir ao diabo. Como a palavra mesmo de Deus diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém, meu querido e meu amado? Que você possa ter entendido o que o Senhor quis falar nesta manhã ao meu e ao teu coração. Porque o Senhor já está preocupado com as tentações que o inimigo vai lançar sobre as nossas vidas. Por isso ele já está nos dando um alerta. Resistir ao diabo. Resistir à tentação. Amém, meus amados? Que você nesta manhã possa ter um dia abençoado na presença de Deus. Que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. E que você venha ter força para resistir às tentações do inimigo. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe o teu local de trabalho. Que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida, meu querido. E um forte abraço, em nome de Jesus.